Olá! Agora que você já fixou os conceitos e a nomenclatura básicos de árvores, nós vamos para o próximo passo. Nós vamos ver um tipo de árvore que é especial, que é a árvore binária. Nesta videoaula de hoje, nós vamos passar para vocês os conceitos que estão associados à árvore binária. A gente ainda não vai entrar nos algoritmos que você usa depois para armazenar e recuperar informação. Nós vamos ver alguns algoritmos básicos que se aproveitam da estrutura da árvore, né, e que você vai lá na frente integrar dentro de outros algoritmos maiores. Por isso, presta atenção. Tá? O que você vai ver hoje, por um lado, usa aqueles conceitos e aquela nomenclatura que você já viu na videoaula passada e vai apresentar para vocês alguns algoritmos básicos que se relacionam com a árvore binária. Então, vamos dar uma olhada o que é uma árvore binária. Tá? A gente usa a ideia de incluir restrições, limitações estruturais para a gente poder definir formalmente algoritmos que são mais eficientes e mais interessantes na hora de organizar dados. Então, até agora, a gente viu alguns conceitos de árvores e nesses conceitos a gente não colocou nenhum grau máximo quanto a um nodo. Bom, então vamos à definição da árvore binária. A árvore binária é uma árvore cujo grau máximo de cada nodo é 2. Significa um nodo pode ser uma folha e não ter nenhum filho, ele pode ter um filho ou ele pode ter 2 filhos. E é isto. Só existem essas 3 alternativas. Então, essa restrição ela nos permite usar uma nomenclatura específica para definir a árvore. Então, a gente diz que a gente vai ter o filho da esquerda ou o filho da direita, e só esses 2 filhos. Tá? E o filho da esquerda é a raiz de uma subárvore especial, que a gente chama de subárvore esquerda, e o filho da direita, por sua vez, é a raiz de uma subárvore especial que nós chamamos de subárvore direita. Muito bem. Aqui nós temos um exemplo de árvore binária, e você vê muito bem aqui que nós temos 2 nodos do lado de cá que só tem um filho. Essa é uma árvore bonitinha, todo mundo aí acaba com as folhas na mesma profundidade e assim por diante. A gente vai ver árvores bem menos bonitas do que essas lá para frente. Por enquanto, é interessante para nós apenas entendermos os conceitos básicos. Aqui nós temos um outro exemplo de uma árvore binária. Esta, por sinal, é uma árvore binária completa. Então, o que é uma árvore binária completa? Uma árvore onde um nodo ou tem 2 filhos ou é folha. Você está vendo aqui. É muito raro a gente encontrar uma dessas por aí, a não ser que a gente artificialmente a construa, mas com dados naturais é difícil a gente chegar ali. Tá? Muito bem. Então, o que acontece se eu tenho uma árvore lá, toda bagunçada, toda misturada, tem nodo que tem 7 filhos, nodo que tem 10, nodo que tem 2, nodo que tem 1. Como é que eu faço para organizar isso numa árvore binária, para eu poder usar algoritmos de árvore binária? Nós temos um processo de alto nível, que é um processo em 3 passos. Eu aqui numerei esses 3 passos para vocês em passo vermelho, passo amarelo e passo verde, ao invés de chamar de 1, 2, 3, na verdade tem os números aí também. Tá? Porque aí vai ser mais fácil a gente referenciar esse algoritmo nos desenhos que nós vamos olhar daqui a pouco. Tá? Então, esse algoritmo de transformação de uma árvore com qualquer número de níveis, de filhos, ou qualquer número de graus, em uma árvore de grau binário, como é que acontece? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a raiz da minha árvore original e essa vai ser a raiz da árvore binária. Agora, eu vou pegar o nodo filho mais à esquerda dessa raiz original e esse vai ser o meu filho da esquerda. E eu vou pegar todos os irmãos deste nodo, esse é o terceiro passo, que está em verde ali, e eu vou fazê-los o quê? Eu vou fazê-los serem os filhos à direita do meu nodo. Então, primeiro eu faço filho da direita, depois eu pego o próximo irmão, é o filho da direita daquele, e assim por diante.
Quando eu terminei de fazer essa reorganização nesse par de níveis, terminou isso e eu recursivamente, para cada um destes novos nodos que eu coloquei na minha árvore, na minha primeira subárvore binária ali, eu vou chamar o algoritmo de novo. Então, o algoritmo recursivo, ele aplica a operação em vermelho para a raiz, aplica a operação em amarelo para o filho mais à esquerda, aplica a operação em verde para todos os outros, e aí, tanto para o filho da esquerda quanto para todos os filhos nessa sequência à direita, ele vai aplicando o algoritmo recursivamente de novo. Como é que funciona isso? Observe aqui. Do lado esquerdo, eu tenho uma árvore, que é uma árvore com um grau enorme aqui no primeiro nível e depois com grau variado nos outros níveis. Do lado de cá está o resultado. Então, vamos seguindo essa árvore da esquerda e, passo a passo, produzindo o nosso resultado à direita para ver como é que fica isso. Então, se eu aplicar o passo vermelho, que é a raiz vira a raiz, eu vou ter isso. A vira A. Muito bem. Agora, eu vou aplicar o passo amarelo, que é o filho da esquerda de A vai virar o filho da esquerda da minha nova árvore. Está aqui. Muito bem. Agora, todos os irmãos de A, todos os irmãos desse filho da esquerda, eles vão virar o filho da direita, o neto mais à direita, o bisneto mais à direita e assim por diante de B. Tá? Não é de A. Observem que isso é importante. Tá? Então, agora eu pego B lá e penduro aqui ao lado de B todo mundo que estava lá e era irmão de B. Ficou uma penca do lado de cá. Vocês podem ver isso aqui desta maneira. Está em verde aqui agora. Tá? Então, tudo que era verde lá virou uma diagonal grande verde do lado de cá. E agora, recursivamente, eu vou chamar isso para B, para C, para D, para E, para F e para G aqui. Tá? Então, como é que fica isso para B? B eu encaro como uma nova raiz. B já está na minha nova árvore aqui. Tá? E agora eu vou fazer o quê? O filho à esquerda de B, que é G, ele vai parar na árvore também como filho à esquerda de G aqui. Tá? Muito bem. Os irmãos da direita de G, que são H e I, eles vão parar na nossa nova árvore aqui como filho à direita e o neto mais à direita de G. Opa, a bateria está acabando do meu controle. Tá? E aqui vocês veem isso acontecer. Bom, esse é um algoritmo que é raro a gente usar. Tá? Por isso, eu não vou entrar em detalhes, tá? Em passar para vocês um pseudocódigo desse algoritmo. Tá? No momento, basta que vocês entendam que isso é possível de ser feito, tá? Mas a gente não vai implementar essa parte daí. Talvez a gente faça algum exercício no papel, só para vocês se familiarizarem com a ideia. Vocês estão vendo que esse algoritmo, apesar dele criar uma árvore binária, se você olhar essa árvore binária que foi criada aqui, ela é uma árvore, tem um monte de filhos por lado de cá, poucos filhos por lado de lá, não é uma árvore muito prática para a gente organizar informação. Tá? Então existe também um outro algoritmo onde a gente balanceia esta árvore. Balancear uma árvore é organizá-la de maneira a que a gente tenha um número equilibrado de nodos de cada lado. Tá? A gente vai discutir as questões de complexidade disso quando nós estivermos vendo uma coisa que nós chamamos de árvores semi-balanceadas. Isso é daqui a 2 semanas. Tá? Calma, a gente vai chegar lá. Tá? Por enquanto, tá? A gente não precisa se preocupar com o pseudocódigo daquilo. Vamos pensar, então, como é que a gente modela uma árvore binária como classe. Tá? Então, a minha classe, na verdade, ela é muito simples. Eu vou definir, tá, uma classe que eu vou chamar de tipo nodo, tnodo, tá? E ela vai ter, basicamente, 3 variáveis de instância. Tá? A gente vai ver que alguns modelos de árvores têm algumas variáveis de instância a mais, tá? Nodos apontando para o pai, nodos indicando a profundidade e assim por diante, mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com apenas 3 variáveis de instância, que vocês estão vendo aqui, tá? Que são um ponteiro para um nodo, que é o filho à esquerda,
um ponteiro para um nodo, que é o filho à direita, né? E um ponteiro para alguma instância de uma classe que contém a informação daquele nodo. Né? Como a gente já estabeleceu lá na lista encadeada, nós vamos usar ponteiro para a nossa informação para deixar os nossos algoritmos o mais genérico possível. Assim você pode, no header file, redefinir o seu tipo info do jeito que você quiser e o nosso algoritmo de árvore aqui não vai ser afetado por essa sua definição. Muito bem. Então, como é que a gente constrói uma árvore binária, né, a partir de um conjunto de dados? Né? Então, a ideia qual é? A ideia é que eu consiga achar informação lá dentro, usando essa estratégia de que toda vez que eu tomo uma decisão, se eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, né, eu reduzo ao máximo o meu espaço de busca. Né? A árvore binária, se ela está organizada de uma maneira equilibrada, o que acontece quando eu tomo uma decisão? A minha informação deve estar à esquerda. Eu reduzi o meu espaço de busca à metade. Né? A gente fala que isso me dá uma complexidade log de n na busca, e isso é fantasticamente bom. A gente vai discutir isso em um pouco mais de detalhes lá para frente. Por enquanto, só lembrem disso. A ideia, então, é que eu organize da forma mais equilibrada possível a árvore, de maneira que ela tenha altura mínima. Tá? Então, para isso, qual é a ideia? Quando eu for construir uma árvore, eu vou preencher ao máximo cada nível antes de ir para o próximo nível. Supondo-se, primeiro, que não me interesse muito a natureza da informação que tem lá dentro. Depois a gente vai ver. Na próxima videoaula a gente vai falar da árvore binária de busca, né? E aí a gente leva em consideração o conteúdo do dado. Por enquanto, não. Né? Então, para eu fazer isso, como é que eu posso fazer? Eu vou usar um algoritmo que, descrito em alto nível, tá? É bem simples. Tá? Eu vou usar um nodo para raiz. Tá? Eu vou, a partir daí, definir que o meu número de nodos à esquerda é o número total de informação dividido por 2. E eu vou gerar a minha subárvore direita com o quê? Meu número total de elementos a pôr na árvore, menos os nodos à esquerda, menos 1, que é a raiz. Isso significa que a direita vai ter um nodo a menos do que a esquerda, a não ser que eu tenha um número ímpar. Nesse caso, a direita e a esquerda, eu vou ter um número igual de elementos, né? Isso é importante a gente ter em mente. Então, o algoritmo é esse. Ele parece complicado de antemão, mas na verdade não é. A gente vai executá-lo passo a passo para você entender. A ideia qual é? Eu tenho um universo de informações, eu não sei que informação é essa, mas eu sei quantas informações eu tenho. O meu N, ele é conhecido. E a partir daí eu vou executar esse algoritmo aqui, que é um algoritmo recursivo, e recursivamente ele vai construindo uma árvore. Vamos ver como é que ele funciona? Então, a primeira coisa é, se acabou a informação, ou se eu estou chamando o algoritmo sem nenhuma informação, né, eu retorno nulo e acabou. Esse é o primeiro teste. Acabou a informação que eu quero inserir, ou eu chamei o algoritmo sem nenhuma informação, eu vou retornar nulo. Muito bem. Próximo passo. Com a informação que eu tenho sobrando, eu tenho que decidir o que eu vou botar para a direita, o que eu vou botar para a esquerda. Tá? Então, eu uso a minha definição de antes com a informação que me sobrou para pôr na árvore, se for a primeira rodada é toda a informação. Né? Eu pego a metade e separo para botar para a esquerda e a outra metade e separo para botar para a direita, lembrando que eu tiro 1, porque esse vai ser a raiz, que é o nodo que eu estou criando nesse momento. Então, o próximo passo é criar o nodo. Então, eu crio um nodo. Se eu estou chamando esse algoritmo na primeira iteração recursiva, eu estou criando a raiz. Se o algoritmo está sendo chamado no meio do processo, à medida que eu vou descendo e construindo a árvore, eu estou criando algum nodo intermediário. Tá? O algoritmo é agnóstico a isso. Tá? Ele não se importa. Ele está olhando dali para baixo. Ele não sabe o que passou antes. Tá?
Então eu vou alocar memória para a informação, eu vou alocar memória para o nodo, eu vou botar informação, eu vou pegar a informação da minha lista de dados, né? Eu vou pendurar isso no nodo, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou chamar recursivamente. Primeiro, com a metade dos dados que eu defini antes, eu vou chamar o mesmo algoritmo para que ele construa a minha subárvore esquerda. E quando ele retornar, observem aqui, tá? O algoritmo, ao retornar, ele devolve o quê? O endereço de um nodo. Qual é o endereço desse nodo? É a raiz da minha subárvore esquerda. Então, todos os meus algoritmos de percurso de árvore, tá? O que vão construindo ou modificando uma árvore, tá? Eles descem recursivamente e eles trazem de volta, na hora que eles voltam da chamada recursiva, um endereço, que é o endereço do nodo imediatamente abaixo do nodo onde eu estou agora. Tá? Esse nodo pode ter sido criado, ele pode ter sido modificado, ou ele pode simplesmente só ter sido percorrido. Não faz diferença. Eu levo de volta o meu endereço e passo para o nodo de cima, que vai colocar, dependendo em qual ponto do algoritmo ele está, como filho da esquerda, ou então como filho da direita. Tá? Então, nessa primeira linha que está aqui no pontilhado, tá? Eu estou devolvendo o endereço do filho da esquerda, que eu vou atualizar nesse momento. Tá? Então eu chamei para a construção da subárvore esquerda, ele constrói, aloca todos os nodos e quando volta ele me devolve o endereço. Qual é o algoritmo que faz isso? Esse mesmo aqui. Tá? Aqui eu vou chamando recursivamente. Bom, no segundo passo ali, tá? Nesse quadrado marcado pontilhado, eu vou o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a outra metade dos meus dados e eu vou chamar recursivamente de novo o mesmo algoritmo, mas agora para construir a subárvore direita. Então eu caio de novo dentro do algoritmo aqui em cima, testo se ainda tem dado, tá? Defino o que vão ser os filhos da esquerda e da direita daquela chamada, aloco o nodo, coloco a informação lá, chamo para a esquerda, para a direita, e quando voltar de lá, terminei. E aí eu faço o quê? Aqui, ó, tá? Eu vou retornar o novo nodo sempre. Né? Então, eu retorno, nesse momento que eu cheguei lá embaixo, eu retorno o meu novo nodo para a chamada acima na minha pilha de chamadas. Então, no algoritmo recursivo, eu tenho isso, uma pilha de chamadas. Eu vou descendo na árvore, vou empilhando os meus endereços de chamada e eu volto devolvendo sempre o endereço do nodo que eu criei em cada chamada. Isso significa o quê? Toda a árvore se espalha, eu vou construindo a árvore, vou indo para as folhas, vou voltando, vou indo, e aí no final eu volto, e por último eu vou atualizar a raiz por esse lado, e aí eu desço pelo outro e faço a mesma coisa. Mais lá para frente, quando a gente estiver vendo alguns outros algoritmos, nós vamos ver um pouco de animação disso. Por enquanto ainda é simples, tá? E a ideia é que vocês executem isso aqui no papel para vocês treinarem. Então eu não vou trazer uma animação para vocês ainda. Quando os algoritmos ficarem bem mais complicados na árvore AVL, na árvore Red-Black ou na árvore B, a gente vai ver animações e aí vocês vão entender melhor isso se vocês até lá ainda tiverem alguma dificuldade. Tá? Bom, por último, o que a gente vai ver? Nós vamos ver percursos. Tá? Então, a árvore binária ela é uma estrutura de dados que nos permite, do ponto de vista teórico, definir vários percursos. Tá? Formas de você percorrer todos os elementos da árvore, iniciando pela raiz e usando uma determinada disciplina. Eu vou sempre à esquerda e só vou para a direita quando não der mais, ou eu vou sempre à direita e só volto quando não der mais. O meu nó raiz eu olho quando eu estou voltando, ou o meu nó raiz eu olho quando eu estou indo. São várias estratégias que a gente pode usar. E a gente vai ver que tem 3 que fazem sentido, porque essas 3 me permitem expressar uma lógica em cima da árvore. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, vamos lá dar uma olhada. Então, vamos pegar esse exemplo aqui para vocês entenderem o que esses percursos fazem com a árvore. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos uma expressão, que é essa expressão que está aqui embaixo, tá? Alfa mais
beta dividido por xi, isso entre parênteses, multiplicado por uma outra expressão entre parênteses, então, delta menos epsilon multiplicado por φ. É o que a gente tem aqui nessa expressão, e ela está aqui na árvore dessa forma. Tá? O meu operador principal, que vai ser aplicado sobre as duas subexpressões, ele está aqui como a raiz da árvore, tá? A multiplicação. Eu tenho cada uma das duas subexpressões. Então, aqui está como raiz. Tá? Eu tenho cada uma das duas grandes subexpressões aqui do lado. Tá? Então, hierarquicamente, esse é o operador que vai operar sobre cada um desses dois conjuntos de dados aqui. E cada um desses, por sua vez, por exemplo, o mais na esquerda e o menos na direita, opera sobre um operando e uma outra expressão. Né? O mais opera sobre o alfa e a divisão de beta por xi. O menos opera sobre o delta e a multiplicação de epsilon por φ do lado de cá. Muito bem. Agora, como é que eu posso recuperar essa informação percorrendo essa árvore e trazendo o quê? Trazendo essa lógica dessas operações. Vocês vão ver que é muito interessante. Tá? A gente vai usar 3 percursos e cada um vai nos trazer o conteúdo disso expresso como uma expressão matemática, tá? Usando um determinado formalismo de nós representarmos expressões matemáticas. Vamos olhar aqui? Então, como eu falei para vocês, na teoria a gente tem uma quantidade bastante grande de estratégias para percorrer uma árvore. Mas só tem 3 que são relevantes para nós. E essas nós chamamos de pré-ordem, em ordem e pós-ordem, ou em inglês, pre-order, in order e post-order. A gente vai ver que essas 3 formas, elas têm um paralelo na maneira como a gente olha equações matemáticas e nos permitem pegar essa árvore, que está representando um conjunto de expressões matemáticas na forma como elas se interrelacionam, tá? E realmente listar isso como uma expressão de acordo com 3 formas diferentes da gente escrever expressões matemáticas. Vamos olhar? Tá? Então, qual é a ideia? Tá? Nessas 3 estratégias de percorrer a árvore, eu sempre vou olhar a raiz, a subárvore esquerda e a subárvore direita. No pré-ordem, tá? A gente vai dizer que nós temos R e D. O que isso significa? Significa que eu olho o que tem na raiz, aí eu vou percorrer a subárvore esquerda e depois eu vou percorrer a subárvore direita. Em ordem, eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro, né? Em ordem é definido como ERD. Tá? Eu vou primeiro percorrer a subárvore da esquerda, depois eu vou olhar o que tem na minha raiz e depois disso eu vou percorrer a subárvore direita. Tá? E em pós-ordem, eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer primeiro as 2 subárvores e depois eu vou olhar o que tem na raiz só quando eu estiver voltando da minha subárvore direita. Tá? Então, como vocês estão vendo, a gente nunca olha direita antes de esquerda. Tá? Então, essa é uma convenção que nós temos. Tá? Existe toda uma outra família de algoritmos que a gente poderia definir, aonde nós fazemos cada um desses troços aqui, mas olhando primeiro direita e depois esquerda. Estes a gente desconsidera, não são algoritmos interessantes para nós neste momento. Bom, o que acontece se eu pegar essa árvore, tá, e eu percorrê-la, tá, usando pré-ordem? Ou seja, eu vou olhar o que tem na raiz, vou escrever, aí eu vou pegar e descer a subárvore esquerda e fazer a mesma coisa. Eu chegando na subárvore esquerda, o que eu faço? Eu olho o que tem na raiz, que é o mais. Aí eu, de novo, vou lá para a subárvore esquerda outra vez, que é o alfa, que tem na raiz e não tem mais nada, então é só o alfa. Aí eu volto para cá e desço para a direita. Tem uma nova subárvore aqui e por aí vai. O que acontece se eu fizer isso? Tá? Eu vou gerar essa expressão que está aqui em cima. Tá? O que é essa expressão?
é a expressão matemática da árvore aqui, expressa como se cada operador fosse uma função. A gente chama isso de notação pré-fixada. Na verdade, quando nós trabalhamos com matemática, em praticamente tudo que a gente faz com matemática, quando a gente usa funções, a gente está usando uma notação pré-fixada. Tá? Então, observa aqui. Eu tenho o que aqui, que vocês estão vendo aqui, multiplicado, depois tem soma, depois eu tenho finalmente um operador A, aí eu tenho divisão, B e assim por diante. Se você considerar que cada operador desses é uma função, tá? O que vai acontecer aqui? Tá? A primeira função que tem operandos suficientes para ser executada ou avaliada, de maneira que ela dê um resultado, aqui é dividido, que tem dois operandos, B e C. Então essa é a primeira operação que eu vou executar. Tá? Muito bem, em seguida eu posso executar a soma de A com o resultado de dividido B e C que eu executei antes. Né? Eu tenho mais uma função que eu posso executar. Agora, qual é a próxima? É aqui, multiplicado E e F, que eu posso executar também. E aí, eu vou ter o quê? Menos D e o resultado da minha multiplicação E por F. Agora, esses dois blocos maiores me deram dois números, ou dois valores, e eu posso aplicar a operação multiplicação como função sobre esses dois resultados. Bom, se eu tenho essa notação, eu tenho uma grande vantagem, eu não preciso de parênteses, né? Na notação, desse jeito, tá implícito o que eu tenho que fazer. Eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente boto a expressão inteira e aí eu vou percorrendo a expressão e sempre que eu tiver alguma coisa, né, alguma função que tem operandos suficientes para ela ser avaliada, eu a avalio. Tá? Então isso é a notação prefixada ou funcional. Tá? O algoritmo em ordem, tá? Eu não tenho ele aqui marcado com pontilhado, porque não tenho que marcar. Tá? O algoritmo em ordem é exatamente o que você está acostumado a fazer com matemática quando você usa operadores simples. Tá? Então, a nossa forma de escrever matemática ela é mista. A gente usa funções para representar coisas complicadas, e quando a gente chega em operações básicas, a gente usa, por uma questão histórica, que vem lá da matemática arábica que nós herdamos, a gente usa a notação infixada, tá? Que é essa daqui, onde está o operador se encontra entre os operandos. Então, se eu pegar a minha árvore aqui e percorrê-la usando o algoritmo em ordem, tá? O resultado vai aparecer dessa forma, que é exatamente uma expressão matemática na forma infixada. Se eu executar essa operação matemática agora, o resultado vai ser errado, porque, infelizmente, a notação infixada não inclui precedência de operadores. Então, eu preciso botar parênteses aqui, tá? Senão vai dar errado. É uma pena. Tá? Então, isso é uma das limitações da notação infixada. Eu sou obrigado a usar de parênteses, porque eu não consigo hierarquizar os operadores. Na notação prefixada que a gente tinha aqui em cima, tá? Ficou muito mais fácil. Tá? Eu olho cada operador como uma função e eu só preciso listar as coisas e eu tenho exatamente algo que está me refletindo essa hierarquia. Bom, e a última? Se eu aplicar o algoritmo pós-ordem, onde eu vou primeiro percorrer a subárvore esquerda, depois eu vou percorrer a subárvore direita e, por fim, eu vou olhar o que tem na raiz. Se eu fizer isso, tá, eu vou ter aqui, tá? Eu vou ter, tá, a minha expressão escrita numa forma que ela é adequada para um operador de pilha. Tá? Então, o que é, tá, um operador de pilha? É uma máquina que faz cálculos e que empilha operandos e operadores, e sempre que no topo da pilha a gente tiver um operador que é capaz de ser executado, tá? Eu vou tirar o marcado primeiro aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso. Tá? Isso é feito. Mas que coisa esquisita. Não é esquisito. Se você já teve uma calculadora HP alguma vez,
Ou, se você conhece alguém que usa aquela maquininha de calcular, aquela de rolinho de papel, tá? São exatamente calculadoras de pilha. Tá? O que elas fazem? Você vai entrando operandos e aí, no final você entra um operador, e se esse operador tem operandos que chega para ser executado, ele é executado na hora. Senão ele fica na pilha até você entrar com informação que chega, de maneira que o que está abaixo dele possa ser executado. Então, o que acontece aqui? Por exemplo, se eu agora rodar isso aqui tudo, vamos, em pós-ordem, e colocar escrito, eu vou ter essa lista que está ali embaixo. Então, o primeiro elemento que aparece lá na minha lista é o A, porque é a última coisa, tá, que a gente colocou lá, e por aí vai. Ora, agora, se eu considerar que isso é uma pilha, e o A está lá no fundo da pilha, tá, o que vai acontecer aqui? Olha só, tá? Se eu percorrer isso aqui e olhar isso como se tivesse empilhado, tá? Se eu for de cima para baixo, tá? Começando pelo multiplicador aqui, que foi a última coisa que eu botei na pilha, tá? E eu vou descendo. Tá? O A é a primeira coisa, perdão, eu me enganei antes. Tá? O A é a primeira coisa, a multiplicação é a última coisa que foi colocada na pilha. Tá? Eu vou descendo aqui, e o que eu vejo aqui? Esta multiplicação EF pode ser executada e eu substituo pelo resultado. Mais abaixo na pilha eu tenho a divisão CB, que também pode ser executada, executo e substituo pelo resultado da pilha. Tá? Ou ao contrário, eu vou percorrendo os elementos, eu boto, a primeira coisa que eu vou botar é o A, aí eu boto B, boto C e boto um operador. O operador divide C por B e boto o resultado ali. Aí eu empilho mais, aí eu posso fazer mais resultado em A, tá? Depois eu subo, tá? Agora não dá para fazer nada com D, aí eu boto E, boto F, boto a multiplicação, multiplico F por E. Tá? O resultado é um número, e aí eu tenho menos, o menos desse número com D me dá um resultado, e por final eu tenho o resultado dessas duas grandes expressões que eu posso multiplicar. Tá? Então, tá? Pós-ordem é a forma que calculadoras científicas do tipo aquela calculadora da HP usam. Tá? Pré-ordem é a forma como uma notação funcional vai funcionar. Tá? E in ordem é aquilo que a gente usa no dia a dia por questões históricas. Bom, é para isso que serve a estrutura de dados árvore, para mim organizar equações matemáticas? Não. Isso aqui é mais uma curiosidade, porque mostra como, na verdade, esses três algoritmozinhos são poderosos. Vamos dar uma olhada neles, e lá na frente a gente vai ver que eles são úteis para outras coisas em estrutura de dados. No momento, a ideia é só que você entenda como eles funcionam, que você os implemente, tá? Para a gente poder usar como blocos de Lego mais lá na frente, quando a gente for olhar outras coisas. Então, o pré-ordem é um algoritmo recursivo extremamente simples. Eu passo como parâmetro um ponteiro para a minha nova raiz. Se essa raiz não for nula, ou seja, se eu não estou tentando descer de uma folha, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever o conteúdo do meu nodo, e aí eu vou chamar pré-ordem para o filho da esquerda, e depois eu vou chamar pré-ordem para o filho da direita e volto. Observem que esse é um algoritmo de percurso. Ele não altera a árvore. Como ele não altera a árvore, eu não preciso retornar nada nessa função. Tá? Então, tipicamente, algoritmos de percurso, a não ser que eles gerem alguma informação que eu vou continuar usando na minha busca, eles não retornam nada. Tá? Ó, aqui nós temos o em ordem, tá? Onde eu desço à esquerda primeiro, depois que eu voltei de descer tudo à esquerda, eu visito a raiz, ou seja, eu olho o que tem na raiz e imprimo, devolvo, faço alguma coisa, e aí eu vou para a direita e faço a mesma coisa pela direita. Muito bem. E por último, o pós-ordem. No pós-ordem, eu vou descer primeiro a subárvore esquerda, depois eu vou descer pela subárvore direita,
E só quando eu volto de descer pela esquerda é que eu vou olhar o que tem na raiz e vou também escrever ou devolver esse valor. Muito bem. Então, qual é a ideia agora? Implemente estes 3 algoritmos para tê-los implementados e poder comparar resultados. Modele uma árvore qualquer. Você pode usar aquele algoritmo de construção de árvore que nós vimos antes aqui. Cadê o meu algoritmo aqui? O algoritmo construção de uma árvore binária balanceada. Implemente este algoritmo para você ter uma árvore. Não adianta nada eu fazer algoritmos de percurso de árvore se eu não tenho uma árvore. Né? Então, use este algoritmo que vai ler uma sequência de letras, números, ou seja lá o que for que você queira fazer. Tá? De preferência, uma sequência de números em ordem. Tá? Para aí você ver uma propriedade interessante do algoritmo em ordem. Aí você vai implementar esses 3 algoritmos aqui. Tá? Pré-ordem, em ordem, pós-ordem. E aí nós vamos fazer esta parte aqui do exercício. Tá? Você vai pegar esses 3 algoritmos e ao invés de você trabalhar com eles recursivos, você vai fazer uma coisa diferente. Você vai pegar a sua pilha, tanto faz se é a pilha com vetor ou a pilha encadeada. Tá? Você vai pegar uma das implementações de pilha que você já fez, e você vai usar esta pilha para controlar o percurso. Ou seja, ao invés de eu chamar o mesmo algoritmo de novo, eu faço o quê? Eu pego, por exemplo, vamos pegar o em ordem aqui. Eu decido que eu vou para a esquerda, então eu guardo o endereço do meu nodo atual, eu sigo pela esquerda em um laço. Tá? Guardar o endereço do nodo atual significa o quê? Colocar na pilha. E aí eu vou descendo até que eu não consigo mais ir à esquerda. Aí eu faço o quê? Aí eu pego, olho o que tem no topo da pilha e volto para aquele lugar. E aí eu vou para a direita. Quando eu fui para a direita, eu vou de novo para a esquerda. Então eu preciso de um flag para saber se eu desci à esquerda ou à direita. Tá? Então, para transformar esse algoritmo recursivo no algoritmo iterativo, você vai precisar dessas 2 coisas. Tá? Um flag, que marca se você desceu à direita ou à esquerda, e uma pilha para guardar o endereço de para onde você foi. Tá? Bote o flag e o endereço dentro da pilha, porque aí você sabe se você está voltando da direita ou está voltando da esquerda. Tá? Na aula de exercícios, provavelmente vai ter um exercício na mão para você treinar esses percursos. Tá? Muito bem. Essa é a ideia. Qual é o objetivo disso? Primeiro, você entender que a gente não precisa de um algoritmo recursivo. Tá? Existem linguagens de programação, como Fortran, por exemplo, que durante décadas não tiveram recursão e você tinha que, se você precisava fazer uma árvore em Fortran, trabalhar com uma pilha de controle. Tá? Às vezes, eu estou fazendo uma coisa muito simples, eu não quero fazer um algoritmo recursivo. Eu estou programando em Assembler, algo que vai ser embarcado lá em Internet das Coisas, ou seja lá o que for. Tá? Eu quero algo muito, muito simples, eu vou usar uma pilha para controle. Faz sentido a gente saber como faz. E a segunda razão da gente estar mandando você fazer isso, tá? É para que você exercite os seus neurônios e pense algoritmicamente. Não é trivial fazer isso. Você vai gastar um bocado de cérebro pensando em como é que você vai pegar este e este algoritmo, transformar isso em algoritmos iterativos. Mas você vai ter aprendido um monte quando você tiver feito isso. Tá? Divirta-se. É muito interessante. Tá? E como sempre, essa aula é distribuída em Creative Commons. Você pode copiar, você pode usar você mesmo para dar aula. A única coisa que você não pode fazer com isso aqui é vender ou usar para montar um curso que depois você vai vender. Divirta-se com os exercícios. Tchau!